Estamos no segundo episódio da série É ou Não É, o programa Bíblia Fácil Bahia e Sergipe, o programa que permite que eu e você tenha uma compreensão das Escrituras de uma maneira fácil, de uma maneira simples, de uma maneira acessível, com a ajuda do pastor Arilton Oliveira. Eu quero que você se sinta bem nesse momento e se sinta motivado para compartilhar as informações que vão permitir que mais pessoas tenham acesso a essa participação, a participar desse estudo tão especial. Eu quero primeiro te convidar para que você compartilhe o link da inscrição no site novotempo.com/base, para que as pessoas tenham acesso às informações, tenham acesso à inscrição para o estudo da Bíblia, para que acompanhem todo o movimento que vai acontecer ao longo de 10 sábados. Vai ser uma bênção e vamos convidar as pessoas. Se você tem alguém que deseja estudar a Bíblia, é a oportunidade para que ela se inscreva e participe desta iniciativa. Você pode também ajudar as pessoas a se inscrever no grupo do WhatsApp. Há um grupo usando o WhatsApp com todas as regiões da União Leste Brasileira, e você que faz parte da Bahia, de Sergipe ou de qualquer lugar do Brasil, você pode entrar e acessar também o número 71981829933 para também ter acesso à informação. E não se inscreva, este programa está sendo transmitido no canal do pastor Arilton Oliveira. Se inscreva no canal, ative a notificação para que você tenha acesso a mais informações sobre o curso e também no canal Adventistas Base, que é o canal oficial da União Leste Brasileira, parceira, junto com o pastor Arilton, para a realização desse movimento tão especial. Para a gente começar, vamos orar ao Senhor, e eu quero convidar aqui o pastor Davi França. O pastor Davi é secretário executivo da União Leste Brasileira, sede Bahia e Sergipe. Tudo bem, pastor Davi? Tudo bem, Heron? Boa tarde, alegria estar com você, também com o pastor Arilton, toda a equipe envolvida no Bíblia Fácil, edição especial Bahia e Sergipe. Quero cumprimentar a todos os nossos irmãos, também os nossos amigos, os queridos amigos da Novo Tempo que estão nos acompanhando aqui na Bahia ou em Sergipe. Quero convidar você a fechar os seus olhos para nós orarmos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por termos agora a oportunidade de juntos e junto com o pastor Arilton estudar a tua palavra. O tema de hoje é um tema de fundamental importância, porque se nós sabemos nossa origem, também saberemos o nosso destino. Que o Senhor ilumine o pastor Arilton, que o Senhor, com o teu Espírito Santo, esteja com todos nós, para que aprendamos a verdade da tua palavra acerca da origem do ser humano. Pedimos estas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Davi, amém. Muito obrigado, uma bênção começarmos com a oração. E a gente vai continuar aqui agora o movimento, pastor Davi, porque agora vem o pastor Arilton com o segundo episódio dessa série tão especial, que é uma série que vai trazer um contraponto muito interessante. Para alguns, para a ciência, a verdade sobre a origem da vida está na evolução, que é um processo de mudanças nos seres vivos ao longo do tempo, dando origem ao surgimento de novas espécies. A verdade, para a Bíblia, no entanto, apresenta um Deus criador, trazendo à vida todos os seres criados, inclusive o homem e a mulher, e criados à sua imagem e semelhança. Estamos falando da mesma vida, estamos falando de duas visões, duas percepções sobre a sua origem. Qual delas é de fato a verdadeira? Criação ou evolução? É ou não é? Pastor Arilton Oliveira, seja bem-vindo, pastor. Estamos diante aqui de uma controvérsia bem interessante, afinal de contas, criação ou evolução, pastor? É ou não é? Seja bem-vindo, pastor Arilton. Obrigado, Heron, que satisfação poder cumprimentá-lo, viu? É isso mesmo, uma grande controvérsia. E um abraço carinhoso para você, baiano, para você, sergipano, para você de qualquer estado desse Brasil e fora do Brasil que nos acompanha agora no segundo episódio dessa série É ou Não É. E hoje vamos falar um pouquinho a respeito da discussão entre criacionismo e evolucionismo.
e você é muito bem-vindo, viu? Uma grande alegria poder receber você. Quero aproveitar e convidar você para pegar o link dessa live e partilhar com seus amigos. Partilha com outras pessoas que você sabe que se interessa pelo estudo da Bíblia, que está preocupado com os momentos atuais que a gente está vivendo, que tem o desejo de salvação no coração. Partilha então com outras pessoas o link da live de hoje e vamos cada vez mais crescendo no nosso conhecimento da palavra de Deus. Eu quero aqui partilhar aqui o meu PowerPoint com vocês, para nós conversarmos um pouquinho a respeito dessa questão, né? É ou não é? Esse é o tema que nós vamos, então, tratar aqui juntos com vocês. É ou não é? Todo mundo se preocupa, né? Com relação às origens. Eu sei que você também tem essa preocupação. Você também está preocupado com isso, com relação às nossas origens. Então, o que você entende sobre nossas origens? De onde nós viemos, quem somos, para onde vamos? São preocupações que você talvez possa ter, certo? Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Nossas origens. E para isso, vamos responder essa pergunta, né, que permanece no coração de todos os seres humanos. De onde viemos, quem somos, para onde vamos? Essa é uma grande discussão, não só no meio teológico, mas no meio filosófico. E nós vamos, então, remontar aí ao passado, há pelo menos uns 200 anos, para entendermos melhor esse assunto. Interessante que uma enquete lançada pela Academic Book Week, lá do Reino Unido, considerou o livro Origem das Espécies, de Charles Darwin, o texto acadêmico mais influente dos últimos tempos. E eu trouxe aqui para você ver, né? Eu tenho em casa um exemplar dele, está aqui, A Origem das Espécies, e esse livro foi considerado aí o mais influente dos últimos tempos. Por quê? Porque ele tenta apresentar uma alternativa sobre nossas origens. Não sei se você sabe, mas esse livro ele foi publicado 24 anos após uma expedição feita por Charles Darwin, né? Que durou mais de 5 anos, né? Enquanto a serviço da Marinha Britânica. E ele passou por vários locais, inclusive esteve no Brasil. E eu queria até perguntar a você, você sabe onde Charles Darwin esteve aqui no Brasil? Nessa famosa viagem? Eu vou mostrar algumas fotos para ver se você reconhece o local. Reconhece? Tá aí, ó, isso mesmo. Nossa querida Salvador. Ele passou por aí, viu? E esteve na Bahia, esteve em Salvador, mas o local mais destacado dessa viagem foram as Ilhas Galápagos, né? Que hoje pertence ao Equador. E nessas Ilhas Galápagos, ele estudou várias espécies, entre essas espécies, alguns pássaros, né, chamados de tendilhões ali, e ele começou a perceber que havia uma mutação, né, uma variação da mesma espécie de ilha para ilha. Isso chamou sua atenção. E ele foi postulando muitas coisas, que deu resultado esse livro, que foi publicado 24 anos depois, e ele apresenta algumas hipóteses, né? E eu trouxe para vocês aqui alguns recortes de uma pesquisa feita por Glauber Araújo, que foi publicado na Revista Adventista em 2018, e ele diz que a variedade de espécies que hoje presenciamos na natureza se produziu por meio de mutações e seleção natural. Foi a conclusão que Darwin chegou. Darwin também disse que a vida em nosso planeta começou com um organismo unicelular ao longo do tempo, e esse organismo se reproduziu, multiplicou-se, transmitiu seu DNA de geração em geração. Foi a ideia que ele apresentou nesse seu trabalho. E ele dizia mais, ao se espalharem, esses organismos enfrentaram frio, calor, falta de alimento, outras adversidades que acabaram forçando-os a lutar pela sobrevivência. Os que conseguiram se adaptar melhor continuaram se reproduzindo e passando suas mutações a seus filhos. Aqueles que perdiam essa batalha morriam pelo caminho. Esse processo cego e cruel de distinção entre organismos foi chamado de seleção natural. Esses são alguns postulados apresentados por Darwin. E aqui está, quem sabe, uma das primeiras ideias do evolucionismo, né? Com o passar do tempo e a influência do meio ambiente, dizia Darwin, os organismos manifestaram tantas diferenças entre um e outro que passaram a ser tratados como espécies distintas. E assim, novas espécies foram, entre aspas, né, aparecendo, produzindo toda a diversidade que hoje vemos. Essa forma de ver a natureza
E o processo de produção de novas espécies, então, foi chamado de evolucionismo. É claro que, então, nas discussões de Darwin, fica de lado a ideia de um criador de todas as coisas. Então, esses são os primeiros postulados que Darwin colocou, e quem sabe nós temos nele o principal expoente dessa linha teórica, né, dessa teoria, porque, finalmente, hoje, a ideia de evolução e criação ainda são teorias, porque ambas não podem ser comprovadas, né, pelos termos científicos. Mas e aí, o que você acha disso? O que você acha desses postulados de Darwin? Fato ou fake? Para aqueles que têm a visão bíblica, aqueles que analisam a história com base na luz da palavra de Deus, claro que estamos falando aqui de uma fake. Não é isso que nós entendemos. Quando vamos para a Bíblia, nós temos uma teoria diferente, o criacionismo, que ensina que a Bíblia fala de um Deus amoroso, que preparou tudo para que a vida existisse nesse planeta. A Bíblia fala de uma criação em 7 dias literais, Deus criou várias espécies de plantas e animais por meio da sua palavra, descreve o ser humano como sendo criado por Deus e que todas as outras espécies estavam sob a sua tutela. Essa é a ideia criacionista que a Bíblia apresenta para todos nós. E aí, com quem nós vamos ficar? Vamos ficar com aquilo que a palavra de Deus ensina ou nós vamos crer na origem das espécies e vamos usar os escritos de Darwin como nossa Bíblia? Infelizmente, em nosso mundo hoje é quase que genérico a ideia e acabam se aceitando essa teoria como sendo quase que verdade absoluta. Mas não é bem assim. A Bíblia tem um contraponto, apresenta uma outra visão, e não apenas os autores da Bíblia, mas como cientistas na atualidade, têm falado a respeito disso. Uma obra muito interessante que eu queria chamar a sua atenção, essa aqui de Michael B., A Caixa Preta ou A Caixa Negra de Darwin, né? Nesse livro, ele apresenta alguns argumentos que, como diz o próprio livro, arrasa os alicerces do darwinismo. E Michael B. fala sobre alguns pontos interessantes, entre eles o que ele chama de complexidade irredutível. O que seria complexidade irredutível na visão de B? Ele entende que o organismo humano, o nosso universo e todas as coisas que existem, eles possuem uma complexidade tão detalhada, tão interessante, que é impossível não haver uma mente por detrás de tudo isso. E ele usa nesta obra, para falar de complexidade irredutível, o exemplo de uma ratoeira, como você está vendo aí. Por que ele traz esse exemplo para nós? Ele diz que a ratoeira é um exemplo simples, porque para você pegar um rato, você precisa ter ali uma mola que dá proporção a um tipo de ferro que vai prender o rato, você tem um gatilho que é disparado, tem ali um alimento que atrai o animal, o rato nesse caso, que vai ativar o gatilho, que a mola prende o rato, ou seja, se você tiver uma ratoeira, mas não tiver nada para atrair o rato, não vai adiantar nada. Se você tem uma ratoeira e não tem uma mola propulsora, você não prende o rato. Se você tem uma ratoeira e não tem um gatilho, para que quando o rato coma o alimento, o gatilho dispare a mola, também não serve para nada. Ou seja, é um mecanismo simples, mas ao mesmo tempo complexo, porque um elemento depende do outro, eles trabalham em inteira perfeição. Então é isso que ele chama de complexidade irredutível. E quando a gente olha para a questão do ser humano, a gente percebe a mesma coisa. Não dá para aceitar a ideia de que os organismos humanos foram frutos de uma evolução que durou séculos, milhões e milhões de anos. Olha, por exemplo, para o coração humano, essa bomba maravilhosa que bate em 90, 100 anos, e essa bomba impulsiona o sangue através das veias e artérias para todo o corpo. Esse sangue, quando passa pelos rins, passa por um processo de purificação. Ou seja, se não existisse um coração, não existiria vida. Se não houvesse um rim para filtrar esse sangue, não haveria vida. Então, isso é complexidade irredutível. Os sistemas estão entrelaçados de tal maneira que um não sobrevive sem o outro. Mas tem outros problemas com a teoria evolucionista.
eles chamam os especialistas de design inteligente. Ou seja, olhe para a natureza, olhe para as belezas que Deus colocou, olhe para as cores, para as matizes, para as leis que governam o nosso universo. Tem que haver um projetista inteligente. Uma ilustração muito simples para isso é você estar parado numa rua e você vê uma bola rolando. Esta bola está rolando porque alguém deu um movimento para ela. Ela não rola sozinha. Alguém teve que propulsionar esse movimento. Quando a gente olha para o nosso mundo, para a natureza, para as cores, para a beleza, tem que haver um arquiteto inteligente por detrás de tudo isso. E essa teoria de design inteligente, ela se harmoniza perfeitamente com a Bíblia, que declara lá em Romanos 1, 19 e 20, Paulo diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas, e tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, são reconhecidos por meio das coisas que foram criadas. É o design inteligente. Mas não para por aí. A teoria evolucionista enfrenta um outro problema. O que dizer das linguagens humanas? Da forma como nós conversamos? Mas, pastor Arilton, o que você quer dizer com isso? Eu vou explicar para você. O que veio primeiro? A linguagem ou o pensamento? Se foi a linguagem, que ato espontâneo teria dado origem a ela, se ainda não teríamos evoluído o pensamento? Como que eu posso fazer nascer uma linguagem sem que haja um pensamento? Agora, se foi o pensamento que veio primeiro, em que idioma nossos ancestrais pensaram, se ainda não existia nenhuma palavra? Você percebe o dilema da linguagem humana? Como que eu posso conceber a ideia de um processo evolutivo e hoje nós temos seres que se comunicam, a linguagem humana que é tão detalhada? O que veio primeiro? Não pode ter sido a linguagem se não havia antes um pensamento. Não pode haver uma mente pensante sem uma linguagem para que ela pense de alguma forma. Não dá para existir o abstrato dessa maneira. Por isso, meus amigos, a Bíblia tem uma resposta muito mais clara para mim e para você. É por isso que quando você vai para a Bíblia, e ninguém pode ir além do princípio, e lá no primeiro verso da Bíblia já está declarado: no princípio criou Deus os céus e a terra. É isso que a palavra de Deus apresenta para mim e para você. Lá no princípio já havia um Deus criador de todas as coisas. Ele criou os céus e a terra. O salmista diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Tudo foi criado pela palavra de Deus, a palavra ativa, a palavra viva. Ele ainda declara no mesmo Salmo 33, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Foi por ordem divina que tudo passou a existir. Foi por ordem divina que as coisas vieram a existir. E Deus não só criou esse universo com todas as suas leis, mas ele nos fez a sua imagem e semelhança. Por isso, Gênesis 1:26 diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Façamos o homem. E aí está, Adão, o primeiro ser criado por Deus. Adão foi criado à imagem e semelhança divina. Extraordinário isso. Nossas origens se remontam a Adão e Eva, o primeiro casal criado por Deus. Amigo, você não veio do jardim do zoológico, você veio do jardim do Éden. É isso que a palavra de Deus ensina. Reduzir as nossas origens a um processo evolutivo que durou bilhões de anos é rebaixar a dignidade humana. Reduzir nossas origens a um processo evolutivo que passou por animais é reduzir a dignidade que Deus nos deu ao nos fazer imagens e semelhanças dele. É por isso que no Salmo 139, Davi diz assim, pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem.
Olha que lindo, Davi dizendo que nós fomos tecidos, formados por Deus, ainda no ventre da nossa mãe. Sim, você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Você não é resultado de processos evolutivos, não. Você é resultado do amor de Deus, do poder criador dele. E ainda que esse livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, tenha provocado aí muitos pensamentos divergentes daquilo que a palavra de Deus apresenta, nós sabemos claramente, pela palavra de Deus, nossas origens. E você vai ter muitos especialistas da área, muitos professores, como, por exemplo, esse aqui, ó, Alistair McGrath, ou McAllister, né? Você tem aqui Alistair McGrath e Joanna McGrath, e eles escreveram aqui, ó, O Delírio de Dawkins, né? Dawkins escreveu Deus um Delírio, e eles escreveram O Delírio de Dawkins. Obra essa que foi escrita para refutar as ideias desse defensor do evolucionismo, Richard Dawkins. E esse aqui, Alistair McAllister, O Deus de Dawkins, um outro especialista, professor. E esse livro apresenta um confronto crítico entre as ideias do evolucionismo e aquilo que a palavra de Deus apresenta. Mas eu queria chamar a sua atenção hoje para um outro detalhe interessante. Você tem duas escolas, duas teorias, né? E eu repito, são teorias, né, da evolução e da criação, porque elas não podem ser provadas em laboratório. Mas agora você tem uma terceira teoria que surgiu, que é uma tentativa de harmonizar essas duas teorias, tentando harmonizar a religião com a ciência. Esse pensamento recebeu o nome de evolucionismo teísta. E dentro desse evolucionismo teísta, a história da criação deixou de ser interpretada como um relato factual e passou a ser vista como uma lenda, como um mito. Então veja o perigo que esta escola, o evolucionismo teísta, representa. Ao tentar harmonizar criacionismo com evolucionismo, ela acaba dizendo que a história da criação não é literal como a Bíblia apresenta. Adão e Eva se tornaram personagens apenas de uma lenda. Não foram personagens reais. Diz mais, Deus cria por meio da evolução das espécies. O evolucionismo é um método escolhido por Deus para produzir nova vida. É o que diz o evolucionismo teísta. E mais, a morte dos mais fracos, debilitados e doentes é o instrumento principal de Deus para fazer a evolução das espécies avançar. Você percebe o perigo que essa ideia evolucionista, teísta, que ao tentar harmonizar o criacionismo com o evolucionismo, acaba trazendo uma alegoria para a Bíblia que ela não possui. Na realidade, essas ideias solapam doutrinas fundamentais do cristianismo. Por que eu estou dizendo isso? Se Adão e Eva não foram personagens reais, desculpa, então não houve uma serpente no paraíso, não houve pecado. E se não houve pecado, nós não precisamos de um salvador, não há salvação. Você percebe como que essa ideia de evolucionismo teísta solapa as principais doutrinas da Bíblia, do cristianismo? E nós temos outros dois grandes perigos que nós corremos hoje. O primeiro deles é o que nós chamamos de cientificismo. O que é isso? É aquilo que acredita ser a ciência a única detentora do conhecimento da realidade. Ou seja, tudo tem que ser embasado na ciência. E se a ciência não estiver na vanguarda, nada mais pode ser aceito. Para nós que somos criacionistas, acreditamos na existência de Deus e pela fé o fazemos, nem tudo pode ser provado pela ciência. Como é que a ciência aprova uma água transformando-se em vinho? Como que a ciência aprova um morto há 4 dias ressuscitar? Como é que a ciência comprova um cego que nunca enxergou enxergar? Um aleijado que nunca andou andar? Aceitamos pela fé
Isso não pode ser comprovado no laboratório. Então é perigoso essa ideia do cientificismo, onde a ciência apenas detém o conhecimento de toda a realidade. E um segundo perigo, o naturalismo metafísico. O que é isso? Atribui-se à natureza qualidades que a religião atribui a Deus. Por exemplo, a autoexistência e a capacidade de criar a vida de não vida. Então ensina-se que a Gaia, a Terra, tem a capacidade de gerar vida. Ou seja, a natureza acaba recebendo os atributos que pertencem somente a Deus. Ela passa a ser um tipo de criadora e ocupar o lugar de Deus. E, de fato, você tem muitas pessoas que por aí acabam caindo, né, nessa questão de adorar a natureza, etc. O panteísmo tem muito disso, né? Deus permeia a natureza, Deus está na flor, Deus está no fruto, Deus está no vento. Não, amigo, Deus não permeia a natureza, ele é o criador dela. Ele não está no vento, ele não está na flor, não. E há uma dificuldade muito grande por parte de muitas pessoas de entender que há um Deus criador que projetou todas as coisas. Eu gosto muito dessa expressão aqui, usada pelo Dr. Rodrigo Silva, né? Ele diz que para alguns céticos parece mais fácil aceitar que tintas ao léu pintaram a Mona Lisa do que reconhecer a existência lógica de um gênio chamado Leonardo da Vinci. É isso mesmo. Então, para alguns, o ceticismo é tão grande que eles preferem acreditar que tudo veio do acaso a ceder que Deus é o Criador. O que é que está por detrás de tudo isso? O que é que está oculto? E eu queria falar para você um pouquinho sobre esse detalhe. Essa tentativa de harmonizar criacionismo e evolucionismo, aonde retira o patamar da palavra de Deus que ela deve ter, verdade soberana, por detrás, oculto nessa ideia, existe um perigo muito grande. Porque por detrás de tudo isso, existe um conflito cósmico que hoje está em andamento. Eu vou explicar melhor para você. Quando vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7, nós lemos assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta é a última mensagem que nós temos para pregar ao mundo. O primeiro anjo apresenta duas doutrinas baseadas na Bíblia. Chegou a hora do juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Quem é que tem que ser adorado? O Criador. Agora, ao longo dos séculos, a tentativa de tirar de Deus o atributo de ser o Criador de todas as coisas faz parte de uma estratégia satânica. E por que faz parte de uma estratégia satânica? Eu vou ler um verso que eu li semana passada que vai ajudar você a entender melhor. Olha o que está escrito em Isaías 14, 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você percebe aqui o que está acontecendo? O diabo sempre quis ocupar o lugar de Deus. O diabo sempre pretendeu usurpar o trono de Deus, ser semelhante a Deus, receber adoração. Isso já aconteceu lá no céu, antes que ele fosse expulso, antes que o nosso planeta fosse criado. E quando Cristo se encarnou, ele apresentou o mesmo desejo, quando ele disse para Cristo, na terceira tentação: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O grande desejo de Satanás é receber adoração. E como a última mensagem que nós temos para divulgar para o mundo é que Deus deve ser adorado, ele não tolera isso. Ele quer ser adorado no lugar de Deus. Ele quer receber adoração. E porque o diabo não aceita que Deus é o Criador, ele tem levado milhares
a tirar de ideia, ou tirar do pensamento, a ideia de que nós somos criaturas divinas, de que esse universo existiu a partir da palavra do Senhor. E, infelizmente, nas escolas, na própria ciência, nas literaturas, tudo converge para se ensinar a ideia de que a origem do ser humano se remonta a moluscos, a um Big Bang, a teorias disfarçadas para tirar Deus da jogada. Mas nós entendemos claramente pela palavra de Deus de que Ele é o Criador de todas as coisas. Não só Criador. Ele não só criou. O primeiro casal entrou em queda, caiu em pecado, mas Ele se propôs a vir salvar o homem que Ele havia criado. E o verso áureo da Bíblia está aqui. Gênesis 3, ou João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, Deus deu seu Filho para salvar a todos nós. Deus não é apenas criador, Ele é também o mantenedor, Ele é o salvador. Ele sustenta a vida e Ele nos dá hoje o direito à vida eterna. Querido amigo, querida amiga, que privilégio nós temos de sabermos com base na palavra de Deus que fomos criados por Ele. E a despeito do pecado nos ter separado de Deus, um dia voltaremos para as mãos dEle. É isso que a palavra nos ensina. E este evangelho do reino está sendo pregado. E sabe o que está acontecendo? Você tem cientistas crentes. Olha o que diz aqui essa pesquisa. Ela foi realizada pela Universidade Rice com 20 mil físicos e biólogos em 8 diferentes países, entre eles França, Itália, Reino Unido, Estados Unidos. E sabe o que revelou essa pesquisa? Dependendo de cada realidade, o número daqueles que criam em Deus variava de 16% a 55%. Um resultado que surpreendeu até mesmo os pesquisadores. Você consegue imaginar cientistas crentes? É isso que nós temos hoje. E nada mais belo do que quando você associa o ensinamento da palavra de Deus à verdadeira ciência. E quando essas duas se unem, nós temos um quadro perfeito, uma cosmovisão perfeita das nossas origens, de quem nós somos e para onde nós vamos. Então, essas 3 perguntas básicas que nós temos que responder: quem nós somos? Somos criaturas de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Esse é o ponto. De onde viemos? Não viemos do jardim zoológico, viemos do jardim do Éden. Para onde vamos? Vamos voltar para o novo Éden. Vamos voltar para o novo céu e para a nova terra, que a palavra de Deus ensina que Deus está criando para todos nós. Vamos voltar, sim. Por isso, meus amigos, não permitamos que sejamos rebaixados em nossa dignidade humana, porque Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E quando nós temos Cristo em nosso coração, Ele que é o caminho, a verdade e mais o quê? Ele é a vida. Cristo é a vida. Em Cristo existe vida não derivada. Ele, por sua palavra, fez todas as coisas surgir. Ele é o Deus criador. Mas mais que isso, é o Deus que sustenta, é o Deus que redime e o Deus que deseja salvar a todos nós. Por isso, meu convite nessa tarde é para que eu e você nos coloquemos nas mãos desse Deus maravilhoso e descansemos em suas promessas, sabedores de que aquele que começou boa obra em nosso coração vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Maravilhoso isso. E eu queria agora abrir um momento para que você mandasse a sua pergunta. Quem vai estar comigo hoje aqui? Jamile, que vem. Já estou aqui, pastor, prontinha, viu? Tem muita pergunta hoje, viu? E que Pois tema não. também, né? Com esse tema não Sim. seria diferente.
Mas olha, a gente tem aquela participação especial. Eu estou com o pastor Davi Almeida, lá da cidade de Vitória da Conquista, já com a sua convidada. E eu queria que ele entrasse agora para apresentar a convidada dele e direcionar a pergunta para o pastor Arilton. Não foi a gente. Tudo bem, pastor? Olá, Jamile! Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, pastor Arilton. Eu estou aqui na cidade de Lagarto, né? Ao lado da dona Edilamar Teixeira Leão. Ela que frequentou durante 15 anos a Igreja Internacional da Graça e agora está se preparando para se tornar uma adventista. Na verdade, ela já disse que é uma adventista. E ela gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Arilton. Boa tarde, pastor Arilton. Boa tarde a todos que estão nos assistindo neste momento. Gostaria de fazer uma pergunta. Pastor, analisando os anais da nossa história, tenho percebido que muitos cientistas conseguiram conciliar a ciência com a religião. E hoje, no mundo acadêmico, por que é tão difícil conciliar a fé e a ciência? Uma ótima pergunta, né, não? Pastor William, muito obrigada por trazer a sua convidada. Pastor Arilton, nos ajude aí com essa resposta. Muito obrigado, querida, por sua pergunta aí, viu? De fato, no meio acadêmico, nós temos sim. Temos muitas pessoas que são relutantes em reconhecer a existência de Deus, que Deus é o criador de todas as coisas, mas como você viu, nessa pesquisa que eu acabei de mostrar, que ela é recente, nós temos sim um grande grupo de acadêmicos que acreditam na existência de Deus e, como você bem disse, conseguem alinhar a ciência com a religião. Eu trouxe aqui, né, os livros que eu já mostrei para vocês. Você tem aqui Alistair McGrath e outros mais, Joanna McGrath, são pessoas que estão aí, professores de grandes universidades do mundo e que defendem a ideia criacionista também. No Brasil temos muitos deles também. Mas eu acho que essa relutância em não querer defender ou aceitar ou reconhecer as nossas origens, quem sabe passa pela influência da própria universidade. As nossas crianças, desde pequeno, elas começam ali a ter aprendizado que valoriza apenas a escola evolucionista. E é claro que em muitas escolas públicas, se ela não for confessional, não vai se falar da teoria criacionista, né? O que predomina aí nos currículos escolares é a teoria evolucionista. E eu queria até aproveitar para lembrar você que eu trouxe aqui a obra, né, Origem das Espécies, de Charles Darwin, e o próprio Charles Darwin, com 22 anos, né, ele começou a fazer medicina, ele depois também fez um pouco de teologia, ele não concluiu as duas faculdades, acabou tornando-se um naturalista, mas ele foi influenciado por seu pai, por seu avô e por outras pessoas. O ambiente onde ele cresceu favoreceu essa ideia, essa concepção de que as nossas origens não se remontam a um Deus criador. E então ele foi em busca de respostas. Então eu acho que o meio onde as pessoas vivem é um fator que favorece para que elas pensem apenas em termos acadêmicos, científicos, e não querendo aceitar que assim como a evolução é uma teoria que não pode ser comprovada em laboratório, o mesmo acontece com o criacionismo, mas não abre margem para isso. Eu acho que um segundo fator, inclusive que essa pesquisa que eu mostrei para vocês apresentou, seria o medo que esses cientistas têm dos seus pares, aquilo que outros cientistas diriam a respeito deles se descobrissem que eles são cristãos, ou crentes, ou que reconhecessem a existência de Deus. Esse é um outro problema. Então, eu acho que são 3 os fatores que eu poderia enumerar. O primeiro deles tem a ver com a literatura, que a pessoa convive por muitos anos. Segundo, o pensamento negativo de como seria visto pelos pares, se ele abraça uma ideia criacionista, a existência de Deus, etc. E eu colocaria como um terceiro ponto a questão também do orgulho, né? A questão da pessoa ter conquistado aí, quem sabe, os seus PhDs da vida, e muitos se sentem PhDeuses, como eu já ouvi essa expressão de próprios professores universitários, e não querem dar a mão à palmatória para a existência de um Deus que criou todas as coisas. Então eu vejo por essa maneira. Obrigado, amiga, pela sua pergunta, viu? Muito obrigada, pastor, pela resposta. Realmente,
Pastor William Santana, obrigada pela sua participação e da sua convidada, viu? O pastor William é departamental, ele é distrital lá na cidade de Lagarto e participou junto com a gente. Agora sim a gente vai ver aí o pastor Davi Almeida, que também vai trazer uma convidada com uma pergunta aí toda especial. Olá, Jamile, tudo bem? Nós estamos aqui com uma aluna do bairro Cadija, aqui de Vitória da Conquista. E ela tem uma pergunta importante para o pastor Arilton. Lerlânia, pode fazer a pergunta. Boa tarde, pastor. É uma honra poder estar participando e conversar com o senhor, que já acompanho há muitos anos. A minha pergunta ela é pertinente a muitas pessoas que querem saber. Sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. A ciência, às vezes, nos dá a resposta sobre dor e sofrimento. O que o pastor quer nos dizer, por que uma pessoa sofre tanto, uma pessoa sendo boa, fiel, e ele sofre tanto. E aqueles que não creem em Deus, creem no evolucionismo, eles não passam por nenhum sofrimento. Uma ótima pergunta, viu, minha irmã? Pastor Arilton, por favor, traga aí a resposta para a gente. Muito obrigado, minha querida amiga, por sua pergunta e por acompanhar o Bíblia Fácil, viu? Muito obrigado, viu? Em realidade, você pode até ter alguém que se diz ateu, declarar em algum momento que não precisa de Deus ou não sente falta dele. Ou como você colocou, às vezes parece que a pessoa não passa por sofrimentos. Mas isso é um engano. Todo ser humano sofre. A grande diferença é que nós cristãos, quando passamos pelo sofrimento, nós entendemos que o sofrimento tem a sua origem no pecado. E o plano de Deus, o seu plano original ao criar Adão e Eva, foi temporariamente interrompido por causa do pecado, que é um intruso na história humana. Então, em Gênesis 3, você tem a história da queda, e por causa do pecado veio a morte, e como consequência do pecado, todos os sofrimentos que o ser humano passou a acarretar. Deus disse mesmo em Gênesis 3, né, que a mulher sofreria ao dar à luz, de que a serpente comeria pó, de que o homem deveria do suor do rosto conquistar o seu trabalho. Ou seja, as consequências do pecado vieram ainda no Jardim do Éden. E nós somos sujeitos ao sofrimento porque vivemos no mundo de pecado. Então, nós não vivemos no mundo ideal. Então, cedo ou tarde, todo ser humano vai passar pelo sofrimento. Agora, para aqueles que acreditam em Deus como Criador, mais do que Criador, como Salvador, nós temos alguém a quem nos apegar diante do sofrimento. Nós temos alguém que nos promete passar conosco pelo sofrimento. Como diz o Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Então nós nos apegamos a esse Deus. E você sabe, amiga, que existem hoje pesquisas científicas que falam a respeito do poder da fé, e o fato da pessoa acreditar na existência de Deus é um processo curativo. Agora, se um ateu diz que não sofre porque não crê em Deus, ele está iludindo a si próprio, porque ele vai cedo ou tarde se ver diante da doença, diante da perda, diante da morte, ele vai se ver. Ele pode encarar o sofrimento de uma outra maneira, mas ele vai também passar pelo sofrimento. Agora eu queria trazer para você, para quem está nos assistindo, a promessa de 1 Coríntios 10, 13, que diz lá de que nós jamais seremos provados além das nossas forças. E Deus, juntamente com a prova, já vai dar o livramento. Então Deus é tão maravilhoso que quando Ele nos permite passar pelo sofrimento, Ele promete estar no sofrimento e o sofrimento não ser maior do que a nossa força de suportar. Que bênção. Então é importante a gente já ter esse entendimento, né, pastor? O sofrimento, ele existe, mas se nós estivermos com Cristo, passaremos por ele de uma forma mais amena. E
Hoje a gente está tendo muitas perguntas, mas eu separei 3 perguntinhas aqui para que o senhor continue respondendo e interagindo com o pessoal que está junto com a gente aqui na transmissão. E a primeira pergunta é lá do Roberto Lopes. Ele diz assim: Pastor Arilton, qual é a idade aproximada do planeta Terra? Existe essa resposta? Será que existe, pastor? Obrigado, Roberto, pela sua pergunta, viu? Você sabe que, olhando para as genealogias da Bíblia, a gente começa a caminhar bem. E, por exemplo, se você pegar desde Adão e for passando por seus filhos, né? Você tem depois Sete, que é o terceiro filho, e daí vem a descendência semita, que é a linhagem do povo de Deus. Você vai chegar lá em Noé. E você vai se lembrar que o dilúvio veio no ano 500 da vida de Noé, né? Então, nós entendemos, ou foi anunciado quando Noé já estava com 500 anos, né? Então, nós entendemos que até ali você podia fazer uma contagem bem assertiva. E o dilúvio aconteceu por volta do ano 1570, mais ou menos, da criação do mundo. Mas o grande problema é que, na sequência pós-dilúvio, a geração que até então era considerada com 40 anos, ela passa a ter mudanças. Em algum momento, a geração vai ter 30 anos e vai modificar. Por causa disso, as gerações deixam de ser um computo exato para esta datação da Terra. Agora, olhando os eventos da Palavra de Deus, nós entendemos de que a idade da Terra não pode ser inferior a 6.000 anos, mais ou menos, e não pode ser superior, quem sabe, a 10.000 anos, olhando para os eventos da Terra. E você vai ter muitas pessoas dizendo, não, mas existem fósseis que foram encontrados que datam de bilhões e bilhões de anos. Bom, existem alguns elementos que são usados para medição de fósseis, como o carbono 14, que finalmente depois se demonstraram variáveis, instáveis, e que não poderiam ser usados da forma precisa para a datação. E existe ainda em Gênesis 1 a 3, uma outra teoria, que é chamada teoria do intervalo, em teologia, onde você tem 2 momentos. Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa terra era caótica, sem forma e vazia, e em algum momento, essa terra caótica começou a ser transformada por Deus para se tornar, então, o nosso habitat. Mas por que Deus criaria um planeta caótico? Bom, não tem aqui pelo nosso sistema vários? Vênus, Marte, Júpiter, são planetas também caóticos, onde não tem vida. Então, essa teoria do intervalo ensina 2 momentos, ou 2 princípios. Um momento que Deus cria uma terra caótica e vazia, e depois Deus começa a transformar essa terra caótica no planeta habitável para Adão e Eva. Essa teoria do intervalo responderia, quem sabe, a alguns que acreditam que a Terra tem mais de 6.000 anos. Poderia ter, nesse caso. Mas nós não temos precisamente como datar a idade da Terra. Tá bem? Obrigado pela pergunta, Roberto. Obrigada, pastor. A gente tem mais 2 perguntinhas, viu? E a Débora Dea trouxe a pergunta dela: como combater o evolucionismo para elevarmos a grandiosidade do nosso Criador? Ela quer saber, pastor. Muito boa, Débora Dea, a sua pergunta, viu? Assim, como eu coloquei no início, tanto a ideia criacionista quanto evolucionista, elas são chamadas de teorias, né? Teorias porque não podem ser comprovadas ou reproduzidas em laboratório, tanto o criacionismo quanto o evolucionismo. Mas eu preciso ter muito mais fé para acreditar de que a evolução conduziu ao estágio atual do ser humano e do nosso universo, do que para acreditar em Deus. Entendeu? Inclusive, eu gosto muito de uma ilustração usada por Alistair McGrath em uma de suas obras, onde ele diz que a concepção da ideia de que tudo existe de forma espontânea, acreditar nisso, é como você acreditar de que um grande temporal, um grande vento, um forte vento, passando por um ferro velho, no remexer de todas as latas, ferros, conseguisse produzir ali um 747 em perfeito estado para voar. Então, acreditar que as coisas estão no nível que estão, as leis do universo, o corpo humano,
o macrocosmo e o microcosmo. Acreditar que tudo isso é fruto de um processo evolutivo é o mesmo que acreditar que um vento em cima de um ferro velho vai produzir um avião 747 pronto para voar. Que possibilidade há nisso? Nenhuma. Assim como não há nenhuma possibilidade das coisas existirem por processos meramente evolutivos. Então, há um arquiteto por detrás de tudo isso. Mas eu penso que o principal argumento que nós podemos usar para defender nossa visão criacionista é o nosso relacionamento com Deus. Porque o cristão sincero, no seu relacionamento com Deus, ele se aproxima de Deus e ele se torna cada vez mais semelhante a Deus. E ele produz em sua vida os frutos do amor. Então, quando nós produzimos na vida os frutos do Espírito, né? O amor, a paz, a longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, quando a gente aprende a amar o próximo como a nós mesmos, para mim esse é o maior argumento que nós podemos ter para apresentar a nossa fé. O fato de que nós cremos de que tudo veio pela palavra criadora de Deus. Obrigado pela pergunta. Uma bênção. A gente chegou na nossa última perguntinha, pastor. E a Adriela, ela fez uma pergunta parecida com a da Viviane Silva. Por isso a gente vai colocar a da Viviane aqui no ar, porque já responde a da Adriele também. Podemos provar que Deus existe de qual forma? De fato, não se prova que Deus existe, né? Nós o aceitamos pela fé. Nós reconhecemos sua existência pela fé e pelo relacionamento que nós entretemos com ele. Agora, mesmo não havendo provas da existência de Deus, nós temos fortes argumentos para falar de sua existência, né? Você tem, por exemplo, o argumento cosmológico. O que ensina esse argumento? A existência de leis no cosmos. Pensa no fato do universo ser regado de leis. Pensa num planeta que está suspenso no vazio, nos seus movimentos de rotação e translação. Você sabe que se a Terra estivesse alguns quilômetros mais próxima do Sol, a vida não seria possível aqui. E se nós estivéssemos mais distantes do Sol, o planeta hibernaria ou entraria no inverno eterno. Então, quem é que colocou todos os astros nessa posição? Então, o argumento cosmológico nos leva a crer de que há um projetista inteligente por detrás de tudo isso. Essa expressão design inteligente tem sido usada para falar sobre isso. Mas há o argumento também da moral. Nós, seres humanos, fomos criados como seres morais e seres morais livres. Eu apresentei um argumento hoje falando a respeito da questão da origem da linguagem. A teoria evolucionista não tem como responder o que veio primeiro, se o pensamento ou se a linguagem, mas quando vamos para a teoria criacionista, você encontra em Gênesis capítulo 3, verso 8 a 10, o primeiro diálogo que Deus estabeleceu com Adão, né? Quando Deus vem na viração do dia conversar com Adão e Eva. Então, Deus é o originador da linguagem, do pensamento. Então, esse argumento da moral, de nós como seres morais, nós temos um senso do que é certo e do que é errado. Isso alguém colocou em nós. Isso não é fruto de evolução. Tem também o argumento da profecia bíblica. Esse argumento ensina de que Deus ele existe porque ele pode prever o futuro. E quando você estuda profecias como Daniel 2, por exemplo, você percebe que a Bíblia se antecipa em 2000 anos de história. Como que a Bíblia poderia saber de que Babilônia perderia sua hegemonia para a Medopérsia, de que depois viria a Grécia, viria Roma, que Roma seria dividida em 10 partes? Como? Então esse é o argumento da profecia bíblica. Há alguém que controla a história. E esse que controla a história antecipou para nós alguns fatos, alguns eventos. Para quê? Para quê? Para que nós crescêssemos, para que nós fôssemos levados à crença. Então, ainda que Deus não possa ser provado em sua existência, é claro, mas nós temos argumentos que nos levam à conclusão da sua existência. Tá bem?
Obrigada, pastor, pelas respostas, viu? Se dependesse só de nós trazermos as perguntas que tivemos, passaríamos mais tempo aqui, entraríamos numa vigília. Mas você que trouxe a sua pergunta, muito obrigado por todos aqueles que trouxeram. E se você não teve a sua resposta aqui, não se preocupe. O pastor Arilton, durante a semana, vai fazer a gravação para responder especificamente a sua pergunta e a gente vai divulgando aí nas redes sociais. Por isso, não deixe de seguir a gente. Inclusive, lá no Instagram também, a conta do pastor Arilton e o Adventistas Base. Então, pastor, traz para a gente as suas considerações finais para a gente já ir finalizando aqui o nosso momento de estudo neste sábado. Amigo, muito bom estar com você. Muito bom, amiga, ter a sua companhia na live de hoje. Eu queria dizer para você com todo carinho, não importa a sua crença, se você não é um cristão, mas se você é um ateu, se você é um evolucionista, se você é um evolucionismo, se você crê no evolucionismo teísta, não importa. O que importa nesse momento é que você está tendo contato com a palavra de Deus. E esse Deus que nós acreditamos existir, ele fala ao nosso coração. Nós não precisamos de argumentos para provar sua existência, até porque a Bíblia não se preocupa com isso. Gênesis 1:1 simplesmente declara, no princípio criou Deus. Ela não está preocupada em provar que ele criou. Ela declara que ele criou. E esse Deus que criou todas as coisas, ele ama muito você. Tanto ama que enviou o filho dele, Jesus, para morrer no seu e no meu lugar. O que nós precisamos hoje é dar uma chance para ele. Uma chance. É abrir nosso coração e dar para ele uma chance. É isso que Deus precisa para fazer a diferença na sua vida. Se você tem experimentado uma outra filosofia de vida, mas sente ainda um vazio no seu coração, saiba que esse vazio é do tamanho de Deus. Dê uma chance para ele, para que Deus possa mudar na sua vida, para que Deus possa se aproximar de você e, como um bom pai que ele é, cuidar de você. Ele escolheu criar você. No meio de milhares de possibilidades, Deus escolheu criar você, porque ele tem planos para você. Tente ouvir a voz dele, através da sua palavra, através das impressões do Espírito à nossa mente, através da natureza que nos rodeia. Tente ouvi-lo, e ele vai falar com você. Eu queria orar com você agora. Posso? Nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nós temos uma possibilidade de crer na tua existência. E se não temos encontrado na ciência, na natureza, nas pesquisas, argumentos suficientes para satisfazer a nossa curiosidade, que o teu Espírito nos fale agora. E que o teu Espírito nos conduza a um relacionamento íntimo com o Senhor. Abençoe cada amigo, cada amiga que esteve juntos estudando a tua palavra nessa tarde. E que a tua bênção nos acompanhe em todos os momentos. Oramos em nome de Jesus. Amém.